Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking and Talking. Estou caminhando e conversando. A gente está saindo da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro e logo aqui na frente tem uma estátua de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa que foi batizada com o nome de Agnieszka Boggio. Nasceu em 1910 na cidade de Skopje, atual Macedônia do Norte. Filha de albaneses, ela foi educada na atual Croácia, entrou na congregação mariana e depois na casa das irmãs de Nossa Senhora de Loreto, na Irlanda. Em 24 de maio de 1931, fez os votos de pobreza, castidade, obediência e recebeu o nome de Teresa. Foi para a Índia, onde foi professora de História e Geografia no Colégio de Santa Maria. Em 1946, durante uma viagem de trem, ela ouviu um chamado interno que fez com que ela abandonasse a congregação e foi se dedicar aos pobres. Seguiu a vida religiosa, mas sob obediência ao arcebispo de Calcutá. Fez um curso de enfermagem. Em 21 de dezembro de 1948, ela recebeu a nacionalidade indiana. A congregação de Madre Teresa foi aprovada pelo Vaticano em outubro de 1950. Em 1979, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Morreu em 1997, aos 87 anos, de um ataque cardíaco. O Papa Francisco proclamou Madre Teresa como santa em 4 de setembro de 2016. A canonização ocorreu após a Igreja Católica aprovar por unanimidade a cura do brasileiro Marcílio Andrino em 2008. Marcílio estava em coma devido a abscessos no cérebro e hidrocefalia. Tem uma frase atribuída à Madre Teresa que eu gosto muito. Diz que a paz começa com um sorriso. Aqui na frente a gente vê dois prédios importantes. Esse mais claro, que parece faltar alguns blocos, é o da Petrobras. Petrobras, que foi criada em 1953 para desenvolver a exploração petrolífera em prol da União. E o da esquerda, mais escuro, é o BNDES, que foi criado em 1952. Na época ainda não tinha o S de social, esse S só entrou em 1980. E o objetivo era a implementação de projetos prioritários para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ambos foram criados sob o governo de Getúlio Vargas. Essa avenida grande é a Avenida Chile. A gente está se dirigindo ao convento de Santo Antônio. Santo Antônio foi batizado com o nome de Fernando Martins de Bulhões e Taveira de Azevedo. Tradicionalmente diz que ele nasceu em 1195, mas estudos mais recentes mostram que ele nasceu antes. Tem estudo realizado mais recentemente com seus restos mortais que diz que ele nasceu em 1188. Um outro ponto interessante é que não só Antônio não nasceu como Antônio, nasceu como Fernando, como também Santo Antônio de Pádua, ou Padova, o nome da cidade italiana, não nasceu na Itália, ele nasceu em Lisboa, por isso ele também é conhecido como Santo Antônio de Lisboa. Nascido numa família com a condição financeira muito boa, ele teve um estudo muito forte. Aos 15 anos ele resolve viver no mosteiro de São Vicente de Fora, de frades agostinianos. Posteriormente ele vai para Coimbra, na época era a capital de Portugal, e lá ele estuda as ciências humanas, leis, Bíblia, teologia, matemática e outras ciências, e vem a ser considerado um dos eclesiásticos mais cultos da Europa na época. Em 1220 ele teve contato com os frades menores da ordem franciscana. Em setembro de 1220, ele deixa a ordem agostiniana e ingressa na ordem franciscana. Nessa mesma época que ele abandona o nome de batismo, Fernando, e adota o nome de Antônio.
Antônio traz como uma homenagem, uma demonstração de gratidão aos frades agostinianos, já que Antônio vem de Antão, Santo Antão, que em latim vem como Antônios, e Santo Antão foi de onde Santo Agostinho bebeu na fonte, teve como uma grande inspiração, um grande modelo para ele. Diz a história que a humildade de Santo Antônio ela era tão grande que os próprios frades com quem ele convivia no mosteiro demoraram muito tempo para se darem conta do quanto de conhecimento ele tinha. Antônio parte em missão para o Marrocos, então acontece um evento muito marcante na sua vida religiosa. Durante a viagem, quando já estava próximo ao destino, ele adoeceu, uma doença desconhecida, e fez com que ele partisse de volta para Portugal. Só que durante seu retorno para Portugal, o navio onde ele estava foi atingido por um vento muito forte e naufraga na costa italiana, próximo à Sicília. Antônio então fica 2 meses se recuperando e acaba participando de um encontro com cerca de 5.000 frades franciscanos que haviam sido convocados por Francisco de Assis. E foi nessa ocasião que Antônio conheceu Francisco de Assis pessoalmente. Esse encontro acaba reforçando em Antônio a certeza de que a vida franciscana era o seu caminho. Em 1222, durante a cerimônia de ordenação de outros religiosos, tinha-se por tradição que fossem feitas pregações, mas a pessoa que faria a pregação aquele dia não compareceu. E vários outros que estavam presentes se recusaram, dizendo não terem capacidade de fazer uma pregação no improviso. É aí que Antônio, recebendo uma convocação ou uma ordem de seu superior, é incumbido de fazer tal pregação. Nesse momento ele pede que Deus o auxilie e conduza sua língua no sentido de que as palavras fluíssem de forma adequada para aquele momento. E o que acaba acontecendo é que todos os presentes ficam muito impressionados, muito maravilhados com a cultura bíblica e a forma de Antônio se comunicar. Isso faz com que Antônio receba de Francisco de Assis a missão de propagar o conhecimento bíblico, o conhecimento eclesiástico por diversas cidades da Itália, inclusive de outros países, como a França. E durante essa missão ele acaba conhecendo a cidade de Pádua, ou Pádua, como a gente fala em português, e se apaixonando pela localidade. Localidade em que ele fica em 2 ocasiões, entre 1229 a 1230, e um outro período entre 1230 a 1231. Foram 2 períodos curtos, mas que fizeram com que Antônio passasse, diante de tanto encantamento e tanta afinidade com aquela cidade, a ser conhecido como Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio tinha uma doença que fazia com que seu corpo acumulasse muitos fluidos, e isso foi debilitando sua saúde, até que em determinado momento, em 1231, ele acaba solicitando aos superiores um período de descanso, o que faz com que ele saia da cidade de Pádua, vá para uma outra localidade para esse período de repouso, e lá ele começa a se sentir mal. Então ele pede que seja levado de volta
a Pádua, onde ele seria cuidado. Colocam ele numa carroça com tração animal. Ele começa a viagem até que piora bastante, e na localidade de Capo di Ponte, onde é o bairro Arcella, em Pádua, eles param em um mosteiro. E nesse mosteiro, Antônio falece no dia 13 de junho de 1231, tendo sido transportado posteriormente até Pádua, onde foi enterrado. Santo Antônio detém o recorde de ter sido declarado santo no menor período em toda a história. Ele foi proclamado santo 11 meses após a sua morte, apesar de um grupo da igreja ter sido contrário na época por uma questão de ciúmes que seria gerada uma vez que Francisco de Assis, pouco tempo antes, havia sido declarado santo. E a ideia de ter dois santos proclamados seguidamente de uma mesma congregação, como eu disse, isso poderia gerar ciúmes. Mas a quantidade de milagres que foram surgindo e o clamor popular foi tão grande que não tiveram como segurar essa proclamação. E em 1232, o Papa Gregório IX, que já havia proclamado Francisco de Assis santo, proclama também Antônio de Pádua, ou Antônio de Lisboa. A principal história que embasa a fama de Santo Antônio ser o santo casamenteiro é a história de que uma vez uma jovem procurou por ele, dizendo que não tinha o dinheiro para pagar o dote e poder se casar, o que era necessário na época. Antônio então escreve um bilhete num pedaço de papel, entrega a ela e diz que ela leve a determinado comerciante da cidade e entregue a ele. A moça fez assim, e o comerciante, ao abrir o bilhete e ler, riu com desdém, com pouco caso, já que o bilhete dizia o seguinte, que ele colocasse aquele papel, aquele bilhete em um prato da balança, e no outro prato ele colocasse tantas moedas de prata necessárias para equilibrar o peso. E ele assim fez. Começou a colocar as moedas de prata, e uma após a outra. Foi uma coisa muito espantosa, até que aquilo resulta em 400 escudos em moedas de prata, o que foi um valor muito grande, considerável e suficiente para resolver o problema do casamento da jovem. O comerciante da história ficou muito espantado com o que aconteceu, e quando terminou aquele cálculo dos 400 escudos, ele se deu conta de que aquele valor ele havia prometido a Antônio e não havia cumprido a promessa. Um outro item interessante na história de Santo Antônio é a imagem dele com o menino Jesus no colo. E a origem disso é que, segundo foi narrado pelo conde Tiso, uma vez esse conde testemunhou a conversa de Santo Antônio com o menino Jesus. Ele viu Santo Antônio, viu o menino Jesus conversando, e esse foi um fato que ele guardou e só pôde publicar, contar após a morte de Antônio. Uma outra história interessante que envolve Santo Antônio diz respeito ao pão de Santo Antônio que é distribuído na igreja dia 13 de junho. Essa história ela faz parte do rol de milagres atribuídos a ele. Nessa história, uma criança de 20 meses, chamada Tomasino, vivia em Pádua ou Pádova, perto, próximo ao convento de Santo Antônio. Algum tempo depois de Antônio ter morrido, enquanto a mãe realizava os trabalhos domésticos, essa criança que brincava caiu numa vasilha com água, um recipiente com água, e como era muito pequena, ela se afogou, morreu.
Quando foi verificada a morte da criança, a mãe desesperou, gritou, a comunidade veio, os próprios frades foram ao encontro da mãe, viram a criança morta e a mãe, ao desespero, começou a rezar. O sol tinha acabado de se pôr. Ela pedia a Antônio que trouxesse o filho de volta e fez o voto, fez a promessa de que se o filho voltasse à vida, ela daria aos pobres grãos em quantidade correspondente ao peso de seu filho. A mãe rezou do pôr do sol até a meia-noite. E à meia-noite, Tomacino reviveu. A partir daí, tem-se a tradição, os pais que querem confiar a proteção dos filhos a Santo Antônio, doam pão aos pobres no peso correspondente ao peso do filho. E essa tradição ela se chama Pondus Pueri, o termo em latim significa peso da criança. E é o que a gente chama de pão de Santo Antônio. Alguns anos após a sua morte, o corpo de Santo Antônio foi exumado e descobriram que a sua língua estava preservada. Aqui embaixo é o Largo da Carioca. Bem aqui na frente está o edifício central. E esse é um dos pontos mais movimentados do Rio de Janeiro. Ainda assim a gente encontra esse pedacinho de silêncio e paz. A gente está chegando ao fim de mais um vídeo, de mais um episódio, e se você gostou, eu peço que deixe ali o seu like, a sua curtida, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada novo vídeo que for disponibilizado, compartilha, assista aos outros vídeos, quem ainda não assistiu, e convida aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente que você sabe que gosta de cultura, de arte, de passeio, de turismo, de história. Lembro vocês que, na proposta do vídeo, um episódio começa de onde o anterior terminou. Então a gente termina aqui começa o próximo, e eu conto com vocês no próximo passeio. Até lá!